Muito bom dia para você, amigo internauta, conectado no site Folha de Maués. São exatamente aqui na capital do Guaraná, 11 horas e 11 minutos. Vamos para uma coletiva com o prefeito do município de Maués, senhor Junior Leite, para falar aí do início da vacinação aqui no município de Maués, a terra do Guaraná, localizada a 267 quilômetros em linha reta de Manaus. Para você que está acompanhando, muito obrigado. Prefeito Junior Leite, vacinação. Já visto que o Amazonas já recebeu ontem, inclusive, as primeiras doses já dessa primeira fase de vacinação no estado. Como será a vacinação aqui na terra do Guaraná, o sétimo maior município em população do estado, e também em virtude da população indígena? Me parece que foi esse um dos fatores que Maués também recebeu um significativo número de doses para atender a população da sociedade indígena Sateré Maué. Bom dia, Folha de Maués. Bom dia a todos os munícipes da nossa amada Maués. Hoje é um dia importante, é um dia que inicia um processo que renova as nossas esperanças, que nos permite enxergar um horizonte diferente daquele que a gente vinha presenciando, infelizmente, até então. É sabido por todos a importância do processo de vacina, principalmente numa doença, na Covid, que não tem tratamento precoce, né? Você trata a posteriori, não tem a forma de frear a infecção, obviamente, de impedir, é vacinando. Bom, nós temos visto que iniciou o PNI, o Plano Nacional de Imunização para a Covid-19, né, que o PNI está cuidando disso, e a distribuição das doses de vacina para o Brasil todo. O Amazonas já iniciou essa distribuição. Em Maués, hoje à tarde, chegam as primeiras doses. Essa divisão ela é feita de acordo com a população indígena. O maior impacto de números dessas doses de vacina nesse momento são para aqueles municípios que têm as maiores populações indígenas. E nós nos enquadramos nisso. Por isso você vê São Gabriel da Cachoeira também com um número de vacinas muito grande, de doses muito grande, Tabatinga, enfim, e Maués nisso. Nós receberemos hoje 3.444 doses de vacina. Dessas, a grande maioria vai para a área indígena, será aplicada pelo DICEI. Isso é uma legislação feita pelo governo federal, dentro do PNI. E as outras doses iniciam para os profissionais de saúde. Nesse momento, as doses que vieram serão suficientes para imunizar 34% dos nossos profissionais de saúde. Ela serão duas doses, a pessoa toma a primeira dose e 20 dias depois toma uma segunda dose. Certo? Prefeito, em relação à questão deste quantitativo que veio agora para o município de Maués, 3.444 é o número de doses para o município. Posterior a esse número, há expectativa de receber uma segunda etapa com mais doses para a população prioritária nesse momento? O que foi nos repassado até agora é esse universo de doses de vacina. Então, nós vamos receber, na verdade, 6.888, o dobro disso. Mas como são 2 ciclos, né, um universo de pessoas toma 3.444 e 20 dias depois o governo manda outras 3.444 doses para repetir nessas pessoas que fizeram essa primeira vacina e fechar esse ciclo de imunização. Prefeito, diante aí dos casos de Covid-19 que tem aumentado no município, o enfrentamento também das ações em parceria com o governo do estado, as fiscalizações à noite, parece que Maués já recebeu um equipamento para aumentar na produção de oxigênio e também uma nova usina. O município de Maués já está recebendo. Fala para nós, para os nossos internautas que acompanham o site Folha de Maués. Alcinei, nós tínhamos uma previsão e uma média de internação constante que nos permitia não só fornecer oxigênio, garantir oxigênio para quem estava internado, como pensar, organizar para dar suporte a municípios vizinhos que precisassem do excedente de produção.
ocorre com o crescimento vertiginoso que nós temos tido, espantoso, alarmante, preocupante, que Maués tem sofrido, como todo o Estado está sofrendo, a nossa capacidade de produção de oxigênio está no limite. Acendeu o alerta, acendeu o sinal de alerta, né? E para nós estarmos precavidos e a população, a gente poder dar garantia do fornecimento de oxigênio, hoje nós adquirimos mais uma usina de oxigênio que vai complementar essa que já existe, dado o tamanho. Para você ter uma ideia, há poucos dias atrás nós tínhamos 7 internados, hoje nós temos 17, e é o fluxo de oxigênio 24 horas ligado, enfim. Então hoje chega uma usina em Maués, hoje à tarde, junto com as vacinas, e a gente inicia esse processo tanto de vacinação, de imunização, quanto a instalação de uma nova usina acessória à que já funciona no Hospital Dona Mundiquim. Em relação, prefeito, à vacinação, o que a gente vê e assiste nos grandes noticiários do Brasil são autoridades, governadores, prefeitos, buscando por fora esta vacinação com o intuito de adquirir mais doses para o seu município. Como é que funciona esse procedimento? Há essa possibilidade ou não? Josimar, a intenção é de todos. Isso todo mundo tem buscado resolver, dar solução para isso o mais breve possível. Seja por conta de vista da perspectiva econômica, que sofre um baque, seja pela perspectiva da garantia da dignidade da vida humana, que é um preceito básico de qualquer administrador, enfim. Mas o que a gente tem visto, nós fizemos, a Prefeitura de Maués fez contato com o Instituto Butantan para entrar na fila de compras desse medicamento. E nesse momento, não cabe a mim falar de questões que não sejam as verdadeiras. A resposta que nós tivemos do Butantan é de que não há ainda a previsão de disponibilidade para nos fornecer e para prefeituras do nosso porte. Hoje eles deverão, né, produzir para o Ministério, o governo de São Paulo deverá ter uma cota também, porque o Butantan é da estrutura do governo de São Paulo, enfim. É algo hoje ainda distante para as prefeituras, da nossa realidade, infelizmente, conseguir adquirir essa vacina de forma direta. E não é uma questão de vontade, capacidade de compra, é diferente, é uma questão da capacidade de produção do número de doses, que não tem ainda essa disponibilidade. Enquanto isso, prefeito, a gente fala da questão de prevenção, nós estamos vivenciando sobre um decreto do Estado, decretos judiciais também aqui, e existem alguns questionamentos das pessoas em relação a esses decretos, até onde a Prefeitura pode intervir, aquilo que é competência de fato do Estado para ser cumprido aqui no município. Olha, Josimar, o decreto do Estado, ele é fundamental. A gente viu que aquele movimento de haver um decreto, parte da população, majoritariamente aqueles que precisavam, que trabalham com o comércio em Manaus, fazer aquele movimento de ir para a rua, cobrar, e o recuo do Estado e permitir aquilo, está aí o resultado que nós estamos tendo hoje, infelizmente, em Manaus, que virou notícia no mundo todo. Então, o decreto é fundamental. Governante nenhum toma uma medida dessa, se ela não for, ela é a última medida a ser tomada, certo? E se ela não for, de fato, extremamente necessária. E Maués, hoje, Josimar, precisa também acompanhar o decreto. Nós não estamos indo ao limite de fechar ainda durante o dia. Mas, se continuarmos nessa escalada de infecção, nós vamos ter que seguir o decreto do Estado à risca. O que cabe a nós, como gestor público, é garantir, né, a saúde da população. Então, esse decreto ele é oportuno, Maués precisa cumprir, a gente, aliás, que eu falo nós, a população, precisamos seguir à risca, e tá aí as nossas taxas, os nossos números de infecção que crescem a cada dia, né? Então, não é algo incongruente. O decreto, ele é também oportuno e necessário para nós, sim. A nossa tendência não é flexibilizar, é continuando essa escalada, apertar ainda mais. Certeza, prefeito, e vai continuar. Ou seja, ultimamente nós temos registrado, principalmente na praia da Ponta da Maresia,
muitas pessoas, pela falta de consciência, ainda frequentam as praias. E talvez com isso, vendo essa situação em aumento, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde poderá adotar medidas mais rígidas nesse sentido. Sem dúvida. O fechamento integral dos comércios, a questão de limitar ainda mais a circulação. Mas eu peço ao Alcinei, Josimar, que as pessoas tenham a empatia, se coloquem na condição humana de que cada um precisa fazer sua parte. É sabido o impacto econômico que essas medidas têm, é sabido o inconveniente social que essas medidas têm, mas é também sabido que é o único caminho que nós temos para frear o que infelizmente vem acontecendo. É muito triste a gente ver, eu estou no grupo de gestores do Amazonas, onde todos os prefeitos estão, o desespero de prefeitos de cidades grandes, pequenas, perdendo tantas pessoas. E, infelizmente, depois que isso acontece, que você entra nesse platôzão aí de infecção e começa a morrer, muita gente não tem muito o que ser feito. E aí depois só cabe se consternar e entristecer. O que a gente tenta fazer aqui é que esse impacto seja menor e basta você ligar os noticiários, basta você ouvir rádio, ler jornais, que você vê o que está acontecendo em Manaus, e Manaus está aqui do lado. Nós já vivemos isso. Lá atrás, não vai chegar, porque Maués é abençoado. Nós somos sim abençoados, graças a Deus. Mas chegou, perdemos pessoas e tivemos uma crise muito forte, como o Brasil todo teve. Essa segunda onda está vindo, não, ela está presente, está acontecendo. E nós precisamos tomar as medidas necessárias. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar para o secretário Framartoni, que participa dessa entrevista. Secretário, em relação da expectativa que se cria para os próximos dias, a gente sabe que a Secretaria trabalha com monitoramento de pessoas, então há uma prévia de saber essa questão de infectados, há uma previsão de aumento de pessoas infectadas para os próximos dias. Como é que está o hospital hoje do município nesse sentido? O hospital hoje, né, Josimar, Alcinei, presidente da Câmara aqui, o prefeito, né, a gente está monitorando, né, desde o começo, quando começou a pandemia aqui, que eu não esqueço a data, 9 de abril de 2020, né, que nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui no nosso município. A gente tem trabalhado, antes disso, inclusive, montando barreira, montando nossas estruturas de saúde, em parceria com outras secretarias, outros órgãos. O Covid chegou, né, perdemos algumas pessoas naquele período da primeira onda. E agora, na segunda onda, a gente tem acompanhado aí em todos os noticiários, em toda a imprensa, não só o problema com o Amazonas, mas no mundo inteiro, né? É uma doença que realmente está mais de um ano no mundo e a gente ainda não tem o tratamento adequado. Eu acho que a vacina é uma esperança aí de um futuro melhor, de algo melhor para todos nós. Mas o estado do Amazonas, agora nesse momento, vive um momento de muita dificuldade. Na capital do estado, a gente tem visto aí situações dramáticas, né, de pessoas não conseguindo leito, não conseguindo atendimento. Graças a Deus, aqui no município, a prefeitura tem pensado no sentido de melhorar a nossa estrutura cada vez mais e a gente ter como absorver a nossa população. A gente tem visto essa crescente, né? Só esse mês, até hoje, dia 20, nós já testamos mais de 1.000 pessoas aqui no município de Maués e pelo menos a metade dessa população que foi testada testou positivo para o Covid-19. E a gente estava com 3, 4, 5 pacientes internados e nas últimas 24 horas a gente pulou de 7 pacientes para 17 pacientes internados. E pacientes que estão agravando, né? Pacientes que estão chegando com quadro agravado. É uma doença que deixou de ser a doença do velhinho, né? Que todo mundo achava que era a doença de idoso e não é mais a doença de idoso. É uma doença que, se tu for ver os números hoje no estado do Amazonas, a gente tem perdido muita gente de 20 até 50 anos de idade. Todos os dias no estado tem as pessoas indo a óbito por conta, nessa faixa etária. Mas a gente está alerta, está trabalhando, né? Essa questão do oxigênio, que graças a Deus aqui não é uma situação que o município de Maués vive nesse momento, mas a gente conversando ontem com o prefeito, com a Câmara, com
com os profissionais de saúde do município, acendeu realmente esse alerta da gente procurar uma nova alternativa para que a gente não sofra o que estão sofrendo outros municípios. E eu tenho acompanhado a realidade de outros municípios todos os dias e tem sido muito difícil, como bem o prefeito falou. Não é uma doença que está afetando os maiores municípios, não, nem só os menores. Todo mundo está sentindo, de uma forma ou de outra, dificuldade no número de leitos para internar seus pacientes, dificuldade de profissional, de RH também, para atender essa demanda que está chegando, dificuldade com reabastecimento de oxigênio, né? Visto que um paciente doente sem o Covid e precisa de oxigênio, usa 2 litros de oxigênio, já consegue manter ali a estabilidade do quadro dele. Um paciente com Covid, números altíssimos de quantidade de oxigênio para manter a saturação e manter a respiração daquele paciente normal. Então, devido a tudo isso, o número tem sido realmente muito alto do consumo de oxigênio e o Estado tem sofrido, né? Graças a Deus, esses últimos dias tem melhorado a condição de reabastecimento de oxigênio nos municípios do interior do Estado, na capital do Estado, e a gente pensando no futuro, espero que não aconteça, já está trabalhando e o prefeito ontem autorizou a gente trazer mais uma usina de oxigênio para a Maués, que chegou hoje à tarde, para suprir a nossa necessidade e a gente não passe por essa dificuldade, entendeu? E visto que na primeira fase da pandemia, hoje o Amazonas enfrenta uma segunda variante, né, muito mais forte, como o senhor mencionava, hoje a população atingida não é só mais os idosos, mas também tem ceifado a vida de muitos jovens, né, pessoas mais novas, e essa variante realmente a população, na verdade, precisa se cuidar, precisa se prevenir, e essas ações têm sido justamente para frear, e agora nós enfrentamos um inimigo muito mais forte e precisa da participação da população. Exatamente. Nessa segunda onda, né, tem estudos já apontando que a questão da infecção, do contágio, tem sido muito maior nessa primeira onda do que da primeira, e a letalidade, né? A letalidade também tem sido muito alta. Tem visto aí que pessoas que chegam no estágio mais agravado nas unidades hospitalares, quase não está sendo conseguido reverter esse quadro e tirar a pessoa dessa situação. Eu acho que é uma informação importante que a gente tem acompanhado, e isso tem sido em todas as faixas etárias, né? Do mais jovem até o mais idoso, chegando com quadro agravado, a gente não tem conseguido reverter o quadro e salvar essa pessoa. Isso está acontecendo no Estado, no Brasil como um todo, aqui na nossa cidade, e aí a gente faz esse alerta, pede a colaboração da população, avisa a nossa população que precisar de atendimento, que esteja sentindo algo, teve contato com alguém com Covid, que procure o serviço de saúde, né? Nossas unidades de saúde estão abertas para atender a nossa população, nossos profissionais estão orientados a tratar, a medicar, mesmo sem o teste do Covid. Você tem sintomas, o importante é tratar o quanto antes, né? Entrar com a medicação, não esperar fazer o exame, né? Muitas pessoas, eu não vou fazer o exame, só quando eu fizer que eu vou tomar, não. Primeiro sintoma, contato com alguém positivo, procure o serviço de saúde que está aberto para atender a nossa população e não espere agravar para procurar o Hospital de Maués. O hospital está aberto, nós temos leito, nós temos estrutura para atender a nossa população ainda, e a gente pede que a população procure o quanto antes, porque quanto mais cedo você procurar o serviço de saúde, a sua chance é maior de se recuperar e retornar para o seio da sua família, bem de saúde, recuperado do Covid-19. Muito obrigado, secretário. Tivemos aí a participação nessa coletiva do prefeito do município, senhor Junior Leite, e do secretário Frelmo Antônio Firmo, que falaram sobre a chegada da vacina, como será todo o trabalho de vacinação aqui no município de Maués. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela interação, e a gente volta a qualquer momento com mais informações e notícias.